Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em falar com Carlos Vaz, cofundador e CEO da Conte. Carlos, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Muito obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes aí. Carlos, ele é brasileiro, está há muitos anos nos Estados Unidos e é daquelas histórias de superação, aquela história que chegou nos Estados Unidos com uma mão na frente e outra atrás, é bem isso, Carlos, e hoje conquistou aí, não sei se um império, mas conquistou algo muito importante e que muita gente sonha, né, com esse sonho americano. Carlos, você foi com quantos anos para os Estados Unidos? Olhando aqui, está quase virando a balança, né, na maneira de olhar, né? Então, já são 20 anos que eu moro aqui, né? Então, já tem uma... 20 anos. Você está falando em quase... Chegando aqui com casa de 22, né? Mais ou menos. Então, já tem uma história ali, né? Daqui a pouco a balança vira. Fica mais tempo aqui do que morando no Brasil. E você chegou com $300 no bolso, é isso? Foi isso mesmo, né? Eu acho que, assim, minha família não tinha... Eu sou lá de Minas, né, do sul de Minas, de Itajubá, então... Itajubá? Não tinha tem um amigo de lá. Itajubá. A grande sul de Minas, né? Então, é aquilo, assim, meu pai era açougueiro, minha mãe dona de casa, não tinha muito dinheiro na família, só aquela maneira de estar trabalhando, né? Então, não é uma coisa que eu posso ligar em casa, pai, preciso de dinheiro. Você precisa de dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro, filho. Você acostuma, né? Então, chega aqui com $300 no bolso para fazer um estágio que não era remunerado. É aquilo que o filho chora, a mãe não vê, né? O primeiro emprego era das 2 da manhã às 6, eu carregava e descarregava caminhão de jornal, ia das 8 às 3 fazer meu estágio, que não era remunerado, e, ao mesmo tempo, trabalhava num restaurante no final de semana, sexta, sábado, domingo, e logo depois do primeiro mês comecei a guardar dinheiro para fazer curso. Eu sempre estou fazendo curso, sempre acredito muito em aprender, né? Sim. E você começou em Boston, e como é que você foi parar em Dallas, no Texas? Eu acho assim, primeiramente, quando eu fui parar aqui em Boston, né? Comecei a fazer direito na Federal de Viçosa, infelizmente tivemos uma greve no primeiro ano, tivemos uma greve no segundo ano. Falei, talvez eu vou fora, faço um estágio, depois eu volto, né? Aí eu até brinco, estou fazendo estágio até hoje, né? Então, indo para Boston, chego em Boston fazendo vários tipos de serviço, assim, nessa fase de literalmente sobrevivência, né? Como que eu posso ter um pouco de dinheiro ali, sobrevivendo, fazendo mais cursos. Comecei a entrar na área de construção, comecei a aprender o que é essa parte de construção. Aí que eu vim criar a minha primeira companhia, que foi a Conte Construções, que eventualmente começou a crescer. Eu realmente acredito, tudo que você faz certo, eventualmente ele cresce, né? A companhia começou a crescer, depois eu tive uma oportunidade de fazer a segunda fase dela, que eu saí da Conte Construções para fazer o Conte Group. Nós comprávamos e vendíamos casas. Aí chegou, assim, de 2005 a 2007, fiz quase 32 casas na Grande Boston, comprando casas, fazendo aquele flips. Chega o começo de 2007, era muito bom para ser verdade, né? E mineiro, por natureza, desconfiado, né? Falei, isso aqui não vai dar certo. Você não tinha crescimento, a cidade não estava crescendo, você não tinha emprego, você não tinha mudanças demográficas. Falei, acho que eu tenho que sair daqui, sair desse mercado antes que tudo piore, né? Eu vendi tudo que eu tinha mais ou menos em maio de 2007. E nessa história comecei a fazer vários cursos de imóveis comerciais. E para qualquer pessoa olha nessa época, você já via que o Texas estava crescendo. Aí quando eu falo de imóveis comerciais, a minha área, que é a área de propriedades multifamily, que normalmente são propriedades com mais de 200 apartamentos, né, todos juntos, eu compro a propriedade inteira, você já viu o Texas crescendo. Aí eu fui com isso, fazendo umas análises, eu já vi que, eu vou dar um pulo em Dallas para conhecer. Eu fui a Dallas em agosto de 2007, passei 2 semanas e é ali que eu achei a minha casa, né? Eu falo que meu coração é texano, né? Eu tive uma vez em Dallas, eu tinha uma conexão para São Francisco e perdemos o voo, a American atrasou, tivemos que passar uma noite em Dallas, então tudo que eu conheço, acho que além do museu do JFK, né, o famoso museu em Dallas, é um pouquinho de algum restaurante ou outro, mas uma cidade muito quente, né, Dallas, né? Uhum. Dallas é a cidade mais quente, então você chega aqui o verão nosso, julho a agosto, é uma época quente, você vai pegar aí nos 40, que é normal para nós aqui, né?
Como meu Sim. pai sempre dizia, né? Tá frio, tá quente, o ruim é do tempo, filho, nós vamos trabalhar, né? Então, acho que eu sempre essa minha maneira de ser, né? E você é o oitavo entre 9 irmãos, é isso? Então a concorrência começou cedo em casa. A concorrência foi cedo. De um lado, ou a concorrência que você pode olhar, né? Ou do outro lado você olha assim. Eu aprendi muito com a família ali, né? Aprendi muito assim, dar valores nas coisas simples, dar valor no você trabalhar bastante, dar valor de se ajudar um ao outro, entendeu? Eu acho assim, apesar de você ter a concorrência grande, assim, como a gente pode trabalhar juntos com a família, como você pode ajudar um ao outro, né? Ajudar o papai, ajudar a mamãe naquela época, né? Então, apesar de ter essa competição grande, graças a Deus eu nasci na família que eu nasci. Apesar de você não ter muito, meus pais não tinham nenhuma formação acadêmica, não fizeram ensino primário, mas nos deram o que eles sabiam, nos deram muito valor de caráter, de se esforçar, né? E isso é algo que eu trago comigo na minha vida inteira. E por isso que muitas vezes eu sempre falo, né, que profissionalismo não tem nacionalidade. Eu acho que temos a capacidade, sim, de competir com qualquer outro povo, né? A questão de você fazer o seu melhor e você ter valores, né? Sim. E você comentou que você começou a comprando casas, reformando e vendendo, né? Que é o que o americano chama de flip, né? Flipar, né? Exato. Uhum. E no Brasil, algumas empresas começaram recentemente a fazer algo parecido, né? Ao que o Open Door faz aí muito bem nos Estados Unidos. Então, a gente tem Uhum. alguns cases aqui interessantes no Brasil. Como é que você vê esse mercado aí hoje nos Estados Unidos de compra, reforma e venda de imóveis? Ou nessa parte de casas que você está falando? Ou do meu Casas. mercado em si, de casa? De casas em geral. Quando você olha em casas em gerais, eu acho assim, o mercado imobiliário americano ele é gigantesco. Então, o mercado assim, é uma coisa muito grande. Né? Você olha, por exemplo, a minha indústria, só a minha indústria em prédios multifamiliares é mais de 3 trilhões. Quando você olha esse mercado de casas, esse negócio de comprar, fazer reforma e vender, ele é interessante. Porém, tem várias coisas que você tem que tomar cuidado. A minha experiência, quando eu fiz nessa época, né? O que eu aprendi nessa época? Muitas vezes, só porque você quer fazer, não quer dizer nada. Porque no momento que você pega aquele martelo, você não é o dono da companhia, você é um carpinteiro. Entendeu? No momento que você pegou aquele cano fazer uma coisa, você virou um encanador. Então, tem uma diferença em você ser a pessoa operando e você fazer a gestão da propriedade em si. São diferentes. Então, essa história da pessoa ir lá comprar a casa, jogar uma tinta e tentar vender, e se você não conseguir vender? O que acontece com o seu retorno? Entendeu? Não é... Porque normalmente quando você está comprando uma casa que ela tem distress, ou você está comprando ela todo no dinheiro, ou você está pegando um financiamento que é mais difícil. É um financiamento, um distress. Talvez você vai pagar um pouco, um juros mais alto. Então, se você põe todo o capital, você não está recebendo aquele retorno. Então, você tem que tomar cuidado em você. Você está fazendo uma análise do investimento ou você está comprando na especulação? Muitas vezes o brasileiro, de uma forma geral, não todos, uma grande maioria, trabalha muito na especulação, né? A famosa fórmula da esperança. Né? Eu espero que eu vou comprar por 300, vou fazer um negócio, jogar aqui, espero que eu consiga vender por 250. Esperança não é estratégia. Isso é uma coisa assim. Você tem que ter fundamentos, tem que saber por que eu vou comprar essa casa, que tipo de material que eu vou fazer. Na minha época, quando eu fazia flips, eu tinha uma tabela exata onde que eu estava comprando, por que eu estava comprando, o tipo de material que usava, o tipo de cor, então você tinha de pintura, então você tinha tudo para você ter que fazer o flip rápido. O que eu não gosto um pouco do flip é que você tem uma exposição mais alta, você tem um risco de mercado, e se você não conseguir fazer esse flip? E o mercado agora nos Estados Unidos tem mudado bastante também, porque hoje, para você conseguir, você tem esse flip, para você conseguir vender essa casa, nos últimos 45 dias, vários bancos mudaram o que eles exigem. Agora você tem que ter quase por 20% de entrada e você tem que ter um crédito para nós aqui, um FICO score, acima de 700. O limite que você tem que ter no FICO ficou mais score. difícil de financiar. O dinheiro ficou Mais mais difícil. difícil. Então, você pode estar... Imagina você, Sérgio, você comprou essa casa, você fez essa reforma, você pôs todo o seu dinheiro, você só vai ter o retorno no dia que você vender essa casa. E aí, se você não conseguir vender? Cada dia que você está esperando ali, você não está vendendo, o seu retorno diminui.
Então, você tem que tomar muito cuidado nesse ponto. Do outro fator também, é uma coisa você fazer uma casa, é uma coisa fazer uma casa, ou outra casa, é uma coisa fazer uma terceira casa. Do outro lado, o que significa você criar um negócio? Você ter escala. Quando você tem escala é diferente. Você fazer uma casinha, uma coisa, é interessante, mas da onde você quer levar isso aqui? Você quer criar escala. Para criar escala, você tem que criar o business. Você vai ter que ter mais processo, você vai ter que ter mais gente. Qual que é a visão sua disso aqui? Acho que assim, é importante que o brasileiro também pense que não é apenas você comprar, mas qual que é a minha visão? Da onde que eu quero levar da onde que eu estou aqui para onde que eu estou indo, né? Sim. E fala para a gente aqui no Brasil, a gente está vivendo uma mudança na taxa de juros aqui no Brasil, né? Claro. A gente tem a Selic, né? Que é o que norteia todos os nossos investimentos aqui no Brasil. Ela chegou a alguns anos, há 4, 5 anos atrás, ela estava 14% e hoje a gente tem uma Selic a 3% no Brasil. Hoje, um financiamento imobiliário aqui no Brasil, ele custa, em média, 7 a 8% ao ano de juros. Né? 7 a 8% de juros ao ano. Quanto custa esse dinheiro nos Estados Unidos? Quanto custa para o americano hoje financiar, fazer uma hipoteca de um imóvel? Quanto custa? Qual é a taxa de juros que ele tem aí, mais ou menos aproximada, por ano? Eu posso, assim, eu acho que eu posso dar uma ideia, Sérgio, mas eu acho que nós não vamos. É uma ideia. Varia muito com o score dele, né? Isso aí varia muito com o score. Você está falando um ponto bom. A minha preocupação é que não vou estar comparando, como fala muito aqui, né? Maçã com maçã, laranja com laranja. Sim. O que eu vou estar falando aqui agora, talvez estão comparando meio, talvez, uma laranja com uma maçã. Então eu acho assim, você pode falar hoje num mercado residencial, single family, né? Talvez você vai pegar aí uma hipoteca de 30 anos na casa de uns 3,5 até uns 3,2. Pode falar 3, acho que talvez uns 3,5, para ser mais ou menos. 3,5. Mas a questão é que você não está comparando a mesma coisa. Porque aqui, se você falar de 3,5, vai ser que a casa que você está comprando para você, uso próprio. Você vai ter que pôr aqueles 20% de entrada. Tem se questionado muito nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, essa história do sonho americano comprar a casa própria. Muitas vezes eu discordo disso. Eu falo que o sonho americano não é comprar a casa própria, talvez seja do sonho brasileiro. Do meu ponto de vista, esse sonho é fazer as decisões certas para você e para sua família, e muitas vezes a compra da casa própria vai ser a pior decisão financeira para você e para sua família. Então você tem que ter uma análise muito boa nesse ponto, né? Claro que você sai do mercado brasileiro, que você sabe disso melhor do que eu. Você vai olhar aqui uns 5 a 7 anos atrás, você vê uma Selic 14%. Isso o que fez? Isso, de uma certa forma, você causou, o que o pessoal fala aqui, né? O pessoal que eu já ouvi no Brasil, você causou uma fase de você pode falar assim, de deseducação financeira, que o pessoal ganhando 14%, por que eu vou me preocupar em aprender outra coisa? Eu também não aprenderia. Você fala que você dá 14%. Eu tenho liquidez a qualquer momento, então, e é uma coisa dentro do Brasil, a qual eu conheço, então você tira muito a preocupação, a liquidez é diferente. Você trabalha hoje com uma Selic de 3%, você põe mais uma taxa de inflação, você não está recebendo retorno, isso é negativo. É negativo isso. Hoje a gente está com juros negativos no Brasil. Juros negativos. Aí você começa a comparar o risco Brasil, o risco Estados Unidos. Entendeu? Aí você fala, o que faz mais sentido? Não que o investidor tem que tirar todo o dinheiro do Brasil, mas eu acho que mais do que nunca, o que nós estamos percebendo, que a pessoa tem que ter uma posição fora completamente desvinculada, ou seja, não muda para Miami para comprar ação da Petrobras, uma coisa ou outra, completamente desvinculada da economia brasileira, e que você tem uma diversificação. Você fala, olha, vou ter uma renda realmente em dólar. E aí a gente está vendo cada vez mais, e nos últimos meses, com certeza isso, até pelo rendimento que a Bolsa teve no Brasil nos últimos meses, a gente vê muito investidor, muito brasileiro, procurando investimentos alternativos. E os Estados Unidos sempre foram e sempre serão um dos principais mercados a serem olhados pelo brasileiro. E qual é a porcentagem hoje da sua carteira aí de clientes
que é do Brasil, Carlos? Você falou uns pontos muito bons aí, Sérgio. Assim, falou investimento alternativo, a nossa carteira aqui. Primeiramente, eu acho assim, investimentos alternativos. Eu acho que o brasileiro, assim, não todo brasileiro, muitos brasileiros, acho que é importante você gastar o tempo em ter esse processo e procurar entender quem que é a companhia. Quando você fala de investimentos alternativos, para, de uma certa forma, não tenta seguir a manada. Todo mundo está fazendo isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui também. Não faz sentido algum. Você tem que falar o que faz sentido para você. E para algumas pessoas, o fator liquidez é importante. Para outras pessoas, o fator de segurar a longo prazo, ele é mais importante. Então, acho que cada investidor tem que saber o que faz sentido dentro da sua carteira de investimento. O que varia de investidor. E alternativos por alternativos, tem que entender o que é o mercado. Eu sou muito parcial na minha área, eu invisto muito no meu mercado de multifamily aqui, por algumas razões, assim, de um ponto de vista. E tudo que eu falando aqui não é porque eu estou falando, é porque eu tenho dados que me dão suporte. O melhor investimento que você teve, se você olha em termos de retorno, nos últimos 150 anos, real estate. Nos últimos 150 anos. Eu não estou comparando os últimos 10 anos, 20 anos, 150 anos. Então, para quem quiser, me manda um e-mail, eu te mando a reportagem nesse material. Aí você olha nos últimos 20 anos, se você comparar equity, bonds, o stock market, e se você for comparar real estate. Como um todo, real estate, novamente, nos últimos 20 anos, veio acima. Então, uma média de quase 8%. Então, isso para mim é uma coisa interessante. Então, quando você fala o fator alternativo, é aquilo. O que faz sentido no seu portfólio e qual que é a visão para você hoje, depende, claro, da sua idade, daqui mais ou menos 10, 20, o que você está querendo criar? Enquanto para nós, quando eu olho assim, a nossa carteira de investidores, temos bastante investidores do Brasil. Hoje, provavelmente, acho que mais de 30% são investidores brasileiros. Mais de 30%. Temos vários investidores brasileiros, tem crescido bastante. Tanto investidores brasileiros aqui, investidores no Brasil, em Miami, em Portugal, investidores na Suíça. Tudo interessante. Os brasileiros do mundo, que eu chamo agora. Né? Brasileiros do mundo, não necessariamente que moram nos Estados Unidos. Não necessário que tem vários investidores, mas virou aqui agora brasileiros do mundo, né? Eu acho assim, tem algo que pode ser dito quando você fala com outro brasileiro. Claro que eu acho assim, é uma pessoa que conhece de onde que nós viemos, pessoa assim que claro que não é porque brasileiro falando com brasileiro, não, eu acho que acima de tudo tem a competência da companhia. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Somos todo auditado pela KPMG, então a pessoa que olha, nos conhece melhor, fala, pô, essa equipe eles têm uma governança excelente e tem um brasileiro, uma pessoa lá que, pô, o fundador é uma pessoa que eu posso conversar e entende o que é o ponto de vista brasileiro. Porque é importante entender o ponto de vista brasileiro. O ponto de vista, qual que é a nossa história? Nós temos uma história econômica, uma história política, com muita incerteza. Muitas vezes o brasileiro não quer fazer uma decisão, não é porque ele não queira, é que tem tanta incerteza que acontece no mercado. Então, ele tem uma... Como que você pode fazer para entender ali? Eu acho que isso é importante. Como que você pode dar um suporte para o cara? Pô, eu vou estar tirando meu investimento do Brasil. E, de uma certa forma, nós fomos abençoados, você pode falar, né? Você teve um país tão grande como o Brasil, que historicamente a diversificação do brasileiro que era investir internamente. E um país desse tamanho, né? O cara falou, pô, eu posso investir lá na Bahia, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Amazonas, e o cara está investindo porque é o tamanho que nós temos da nossa economia, né? Um privilégio que nós tivemos. Então, eu acho que tem uma coisa assim, se você está conversando com alguém que fala com você, olha, eu acredito que a primeira coisa que eu tenho que fazer, ou que a minha companhia tem que fazer, é educar. Não é você pensar no investimento. O investimento, para mim, ele sempre tem uma terceira posição. A primeira posição é você tem a confiança, você pode educar e você pode fazer um investimento. O investimento, ele sempre é o terceiro. Então, eu acho que várias conversas com muitos brasileiros que nós temos, né? Eu estou aprendendo cada vez mais. E muitas vezes, se vamos fazer negócio ou não, nunca sei.
mas eu quero que a pessoa saia da experiência excelente. Então, assim, mais ou menos do meu ponto de vista, né? E hoje a Conte atua somente em Dallas? Quais cidades ou regiões que ela atua, que vocês atuam? Eu acredito muito em ser... eu acredito muito em excelência. Eu acho que excelência é uma função de você ter uma cultura empresarial extremamente definida e forte e atuante para você criar governança, que aí você cria processo, aí você tem a execução. Senão todo mundo fala de processo, todo mundo fala de cultura, mas me mostra como você faz, me mostra na prática, né? Então, nesse caso, para nós, estamos totalmente focalizados no Texas. Isso aí já é uma outra história em si. A economia do Texas hoje é o tamanho de uma economia brasileira. Você está falando de 1,8 trilhão, extremamente diversificada. Você pega uma economia como a Dallas, com 7,4 milhões de habitantes, você tem hoje uma economia maior que São Paulo, em termos do PIB. Então, não tem nenhuma cidade nos Estados Unidos com 3 Fortune 10 sediadas dentro da cidade. Dallas é a única cidade nos Estados Unidos. Então, essa criação de emprego, o Estado em si é muito favorável. Então, isso para mim é importante. Imagina que durante essa crise que nós estamos vendo com ela agora, não perdemos nenhum capital de investidores nossos e mês que vem estão fazendo distribuições novamente. Nós seguramos distribuições só para ter uma certeza. Vamos segurar aí por 60 dias, só para ver como o mercado está falando para nós. Mês que vem já estamos liberando distribuições. Isso, para mim, é uma função de, novamente, cultura empresarial, governança e conhecer o seu mercado extremamente bem, né? Então, a Conte, ela só trabalha em Dallas, Austin e San Antonio. Só um mercado gigantesco para nós aqui. E interessante que nesses últimos 45 dias nós criamos o outro braço da Conte, que ele chama Fortis, que é um braço só na área de também para imóveis multifamiliares, mas ele só trabalha na parte do investimento. O que a Conte, de um lado, ela faz o investimento e faz a gestão, a Fortis só faz a gestão daquele investimento. Aí com a Fortis agora, nós temos uma presença no país como um todo, mas numa posição mais de preferred equity. E a Fortis acabou de ser criada, né? Foi bem agora nesse período da quarentena que você idealizou esse novo produto, essa entrega nova para o investidor, conseguiu aprovar junto a todos os órgãos regulatórios e já está disponível para o mercado, é isso? Eu acho assim, mais do que nunca, eu sempre falo no meu escritório, nos bons tempos você investe em pessoas, nos maus tempos você investe em pessoas. A grande constante, você nunca pode parar de investir na sua equipe um tempo constantemente. E quando eu falo na equipe, não é você não pode falar fundador, presidente, CEO, não é o cara que está lá em cima, gente, me ajuda. Completamente o oposto. Como que eu posso ajudar? Qual é o tamanho da equipe? Qual que é o tamanho hoje da nós equipe temos hoje? mais de 350 pessoas na companhia, né? Então, somos completamente verticalizados. De A a Z somos nós. Nós fazemos gestão do investimento e do imóvel em si. Aquela pessoa que está lá coletando aluguel é funcionária nossa. Então, eu vejo muito a minha posição, esse negócio de título, né? Quem que você é, o dono, uma coisa e outra. Eu vejo muito posição, assim, com a nossa equipe, como que eu posso te ajudar? Como que eu posso ajudar aquele gerente a crescer mais? Porque eu acho que, assim, a definição de liderança, para mim, é quando você tem a capacidade de pegar alguma pessoa da sua equipe, que ela eventualmente cresce, se torna um líder dentro da sua companhia, que eventualmente aquela pessoa que se tornou um líder cria um outro líder. Liderança, para mim, é quando você cria líderes que criam outros líderes, né? Então, quando essa crise veio, pegou o mundo inteiro, né? A primeira coisa que você tem que fazer, se proteger. Claro, vamos se proteger a casa. O que significa? Vamos ter certeza que a nossa equipe não está exposta. Vamos ter certeza que a companhia está ciente. Vamos aumentar a nossa conversa com os nossos investidores, para eles saberem que a Conte não está indo em lugar algum e o investimento deles estão aqui. Começamos a fazer relatórios quinzenais, para todos os investidores saberem, estamos aqui, para eles saberem exatamente o que nós estamos fazendo. E nesse momento de incerteza, nós não seríamos e nunca vamos ser uma companhia que vai gerar incerteza. Então, tomamos bastante cuidado desse lado quando a crise veio.
Ou seja, nós tivemos que criar duas equipes. Dividir uma equipe da companhia que faz a defesa, fomos cuidado, tranquilo ali. Aí, ao mesmo tempo, o ataque. Ou seja, nesse momento, durante a Conte, vamos segurar um pouco para ver o que significa comprar propriedades novamente. Inclusive, sexta-feira passada, pusemos uma propriedade no contrato, já estamos comprando novamente. Aí, o que aconteceu nessa história? Nessa história, os bancos mudaram um pouco da maneira que eles fazem financiamento. Conversando com o meu banco, deu uma oportunidade de criar um outro braço da Conte, que chama Fortis, que oferece justamente Preferred Equity. Isso aconteceu, eles mudaram a lei no dia 25 de março. O pessoal da diretoria do meu banco se encontraram no dia 26. Um dos diretores, que é amigo meu de 10 anos, conversamos no dia 27. No dia 2 de abril, nós tivemos uma reunião com o banco, com várias pessoas, com o pessoal da minha equipe, no dia 2 de abril. Na última semana de abril, nós já tínhamos feito todos os documentos, criamos uma nova companhia, levantamos o capital e fechamos a nossa primeira transação. Na semana seguinte, fechamos mais 2 e já estamos com 3 propriedades no contrato. Então, essa é a nossa maneira de ser. Da onde que vem isso? Cultura empresarial. Você tem que defender e tem que atacar. Então, criamos uma outra divisão, sim. Excelente. E hoje a Conte não constrói, ela compra propriedades, imóveis e colocam para alugar isso, né? Exato. Assim, essa é uma outra conversa em si, né? Eu acho a construção faz sentido, porém tem muito risco inerente à construção. Riscos, assim, eu acredito muito nos problemas que nós tínhamos antes da crise, os quais nós não resolvemos e os temos até hoje. São 2 problemas básicos. Número 1, falta de moradia. Você não tem moradia suficiente. Aqui não é exceção. E número 2, falta de moradias acessíveis. Como que eu sempre digo quando eu estou no Brasil, né? Todo mundo quer morar numa berrine, mas pagar o preço de uma Vila Carrão. Não fecha a conta. Entendeu? A conta não fecha. Moradia acessível é um problema mundial. Não é problema dos Estados Unidos, não é problema do Brasil, é o mundo como um todo. No caso da Conte, nós somos extremamente focalizados na classe média baixa. Eu não quero nada que tenha ajuda do governo, ou seja, minha casa e minha vida, e não quero nada de luxo. Queria atrás de 70% da população. Porque você tem 2 tipos de aluguéis. Você tem um aluguel por escolha e você tem um aluguel por necessidade. Aluguel por escolha é quando você tem uma renda maior, você aluga, se amanhã depois você quer comprar, você faz, não tem problema. Aluguel por necessidade é que você mora nessa região, você paga de aluguel, você sabe, se você não tem condições de comprar a casa nessa região, uma região tem empregos, você gosta de morar ali, e se você sair dali, é uma necessidade básica. Se você for tentar comprar uma coisa, ela é muito longe. Então, do nosso ponto de vista, é sempre propriedades existentes, porque nós damos distribuições para os nossos investidores trimestral. Eu tenho que ter cash flow. Você comprar uma propriedade hoje, que você fala que daqui 3 anos o retorno vai ser X, e você não tem nenhuma distribuição, o risco é grande. Você comprou uma propriedade que você tem distribuições, o risco é menor. Então, tudo que eu faço, são propriedades existentes, que é um mercado muito grande para nós aqui. E é uma outra conversa em si que eu posso falar, Sérgio. São mais coisas, porque eu não gosto muito de construções, né? Acho que tem muitos riscos relacionados a isso aí. Mas essa é a minha opinião. Uma dúvida sobre esse período que a gente está passando da quarentena, dessa crise. A inadimplência, imagino que subiu muito, subiu pouco. Como é que vocês estão controlando esses clientes que estão com algum problema financeiro e não estão conseguindo honrar o pagamento mensal do aluguel? Quando a crise veio, o vírus bateu. Ao nível federal, nosso governo federal. E, claro, que o federalismo nos Estados Unidos ele é muito forte. Cada estado vai falar da maneira que quer fazer, graças a Deus. Não é só o governo federal falou, todo mundo segue. Cada estado é diferente. O governo federal falou que por 4 meses nós não podemos fazer despejos. Isso é normal. O governo do Texas falou a mesma coisa, por 4 meses não vamos fazer despejo. Então, você é a primeira vez na história que você está lidando com uma situação a qual eu não posso pegar a lei e tirar aquele inquilino que não está me pagando. Mas só que a conversa é um pouco mais, ela é mais complexa.
Não é aquilo que você pode pegar e fazer. Por isso que é importante para nós o fato que nós temos que ser verticalizados, porque aquela pessoa que trabalha na propriedade é funcionária nossa. Eu acho que nesse momento, qualquer gerente de propriedade, você não pode ter você não pode ser essa versão espartana. Ou você pagou, ou vou tentar te tirar. Você tem que ser um pouco de mãe, você tem que ser um pouco de policial, você tem que ser um pouco de psicóloga, você tem um pouco de tia, de vó, você tem que ser um pouco de tudo ali, que é um jogo de cintura muito grande. Porque você vai pegar pessoas que, infelizmente, vão estar querendo aproveitar do sistema. Essa você tem que ser claro. Você tem que lembrar essas pessoas que no momento que você assinou aquele aluguel, aquele contrato, você tem uma obrigação financeira. Você tem que lembrar essa pessoa que, na hora que passar esses 4 meses, agora só faltam 2,5, a lei volta novamente. Então, você vai ser despejado. Então, você tem que ter um jogo de cintura desse lado, uma forma bem política. Você tem que também ter um jogo de cintura que algumas pessoas que vão pagar o aluguel normal. Você vai ter pessoas que realmente sofreram, pessoas que perderam emprego, pessoas que assim, têm problema com a parte de saúde. Então, nos compete também conversar com ela ou com ele e falar, olha, o que você está passando? Como que eu posso te ajudar? Se a pessoa vier pagar menos que aluguel, como você faz esse jogo de cintura, né? Então, como que você pode trabalhar com essa pessoa? É importante você imaginar, todo mundo está falando da taxa de desemprego dos Estados Unidos, o desemprego, 30 milhões de pessoas, 35 milhões de... O desemprego é uma coisa relativa. Porque na história do país, você nunca teve uma ajuda econômica dessa magnitude, uma ajuda tão grande. Mais de 3 trilhões que veio. Então, de um certo modo, você pode falar, você tem uma taxa de desemprego grande, mas isso não quer falar que você tem uma taxa de renda que ela não é proporcional. A taxa de desemprego não é diretamente proporcional à taxa à perda de renda. Porque o incentivo que você vai estar tendo do governo, ele é muito grande. Tem pessoas fazendo mais de 3 mil dólares ficando em casa. Então, você pode ter perdido o emprego, mas você não é a mesma coisa que você perdeu a renda. Então, o que tem sido acontecido no nosso portfólio, né? Nós tivemos uma inadimplência de quase 7% em abril, e esse mês vai ser quase 7% novamente. A nossa inadimplência histórica, quando você não tem nada, é sempre menos de 1%. Na verdade, é 0,75%, menos 0,75%. Nós quase não tem inadimplência. Porque a inadimplência em si, ela é sempre uma consequência. A coisa mais importante é você validar aquele inquilino. Quem que é aquele inquilino? Qual que é o crédito dele? Onde que ele trabalha? O que ele fez? Se você valida essa pessoa certa, o despejo ele quase não acontece. Então, é uma coisa que nós temos isso no nosso portfólio. As pessoas querem pagar o aluguel porque você não tem muita moradia. Ela sabe que no final desses 4 meses, se ela não pagar, ela vai ser despejada. Para onde que ela vai? Então, você tem os nossos inquilinos vindo e fala, pô, como que eu posso fazer para pagar o nosso aluguel? E do nosso ponto de vista também, como a propriedade, nós temos uma obrigação social e cívica. Assim, você chega na nossa propriedade, tem uma lista lá, depende do corte de propriedade, talvez só em inglês, depende da situação, é em inglês, em espanhol, falando que onde que as pessoas conseguem auxílio. Normalmente tem mais de 12 lugares dispostos a te dar auxílio para pagar o aluguel. Então, nós temos o nosso ponto de vista, como que nós podemos ajudar, e nós estamos nisso juntos. No momento iguais a esse, eu não posso falar, nós como a propriedade estou aqui, os meus investidores estão aqui, os inquilinos estão aqui, nós estamos todos juntos, temos que colaborar juntos, assim que nós vamos vencer isso aí. Sim, e aqui no Brasil a gente também vê um movimento muito forte dos millennials, né, dos jovens entre 18 a 35 anos, e nos Estados Unidos também é muito claro, que preferem realmente alugar a comprar. Independente de mobilizar um capital grande, independente de poder ou não, eles não querem ficar fixos num lugar só. Como é que você vê também aí no Texas, em Dallas, esse comportamento desses jovens que só querem alugar, não querem comprar? Como é que você avalia isso? Sérgio, pergunta excelente. Eu acho assim, não é nem do Texas, nem de Do Dallas. mundo. Acho que é do mundo. Isso é uma coisa mundial. Eu sempre começo, quando eu começo a falar do pessoal de 1980 para cá, eu estou no Brasil, eu sempre falo assim, né? Quando foi a última vez que você foi num casamento, que o pessoal casando, assim, nos últimos 5 anos, que o pessoal casando tinha menos de 25 anos? As pessoas estão casando mais tarde, depois de 30 anos. Né? Exato. Isso é uma coisa muito importante.
Porque qualquer investimento, ele é função de duas coisas, aí você joga a terceira. A número 1 são tendências demográficas, taxa de fertilidade e também imigração. Número 2, tipo de emprego. Você está numa região que tem uma concentração só de uma indústria, qual que é a diversificação de emprego? Quando você combina esses dois, você tem impactos sociais. Então, quando você olha o pessoal de 1980 para cá, está certíssimo. Aqui, para nós, depende da situação, até pior, porque você tem um empréstimo estudantil. A minha esposa, quando nós terminamos na faculdade, ela devia, quando nós casamos, ela devia para a faculdade. Então, e era uma coisa significativa. Então, imagina, você fez ali um curso de engenharia. É fácil, você terminar um curso de engenharia, você deve para a faculdade aí 30, 50 mil dólares. Então, você acabou de formar, você já deve para a faculdade, o que é a pior dívida que você tem, porque você não tem nada de um colateral. Você não tem um carro, você não tem uma casa, você tem assim, você na sua cabeça. Você vai no mercado, tenta arrumar um emprego. Então hoje, mais do que nunca, as pessoas... Por que eu quero comprar uma casa? Porque eu quero ter mobilidade. A compra da casa é a maior âncora financeira que nós vamos ter. Você comprou uma casa, aquela âncora, você não tem como se mover. Então, jovens, vocês querem mais mobilidade. A pessoa, de uma forma geral, eu quero trabalhar aqui hoje, amanhã eu quero mudar uma coisa e outra. Aqui nos Estados Unidos hoje, a idade média de casamentos é 29 anos. E a idade média para ter filho agora é entre 33 a 34. O fator filho é o fator principal em compra de casa. Então você passou ali uma aceitação muito grande. Não apenas disso, mas se nós tínhamos antes dessa crise pessoas querendo alugar em vez de comprar, por aquele dinheiro que era muito alto, essa crise ela está literalmente acabando com a aposentadoria de uma geração inteira. Seja jovens, sejam mais velhos. Muitas vezes o pessoal fala de milênio, mas o pessoal esquece do pessoal de 1940, o pessoal com 70 anos ou mais. Aqui nos Estados Unidos, do pessoal de 70 anos ou mais, 50% tem zero na poupança. Então, você tem duas ondas, você tem a pessoa de 1980, os milênios, e os pessoas mais velhos, essas duas ondas, o que eles têm em comum? Querem uma moradia acessível. Isso não está mudando em hipótese alguma. A demanda está crescendo, as pessoas estão ficando mais velhas, e com essa crise você vai ter mais dificuldade ainda. Então, o pessoal comprar casa, comprar carro, esquece. Sim, o endividamento fica alto. Agora, ano passado, faz um pouco mais de um ano, saiu uma reportagem no Valor Econômico que citou lá uma remuneração média paga para os investidores da Conte de 12,75% ao ano. Hoje, em média, 2020, passando um ano dessa reportagem, qual que é a remuneração média aí que o investidor consegue através desses investimentos na Conte? Claro. Eu acho que temos que ter bastante cautela quando você fala remuneração, tempo. Todos os nossos investidores, quando querem ver qualquer coisa, eu sempre falo, olha o nosso track record, que é a história, tudo que é importante. Acho que quando saiu aquela reportagem era baseado, se eu olhar hoje, baseado nas últimas compras, o nosso histórico de 2008 até hoje, ao ano, não contando venda, acho que está 10,53. Se eu não estou enganado, 10,53. Do nosso último fundo, nós estamos sendo os mais conservadores. Eu acho que vale a pena você ser conservador. Graças a Deus, nunca perdemos nenhuma equity de nenhum dos nossos investidores. Nosso objetivo é continuar fazendo o mesmo. O pessoal que tem investido conosco, eu sempre falo com a média de retorno é entre 5% a 7% em dólar ao ano, sendo bem, bem conservador. Com a previsão que talvez assim, entre 7 a 10 anos você consegue dobrar esse capital. Esse é o meu ponto de vista bem, bem conservador, bem pé no chão. Né? E como é que você projeta o mercado, essa retomada que nós teremos pós-Covid, pós-quarentena? O que vai mudar no mercado americano, no mercado imobiliário, esse mercado de consumo de moradia? Você já projeta algo diferente? O novo normal, né? O new normal que todo mundo fala? Pergunta elaborada, da onde que eu vou... Você me deu
uma pocã grande. Eu falei, que gomo que eu vou tirar dessa pocã aqui agora? Primeiramente, eu acho que isso é certíssimo. Está vindo uma nova norma aí. Eu acho que o que é importante? Eu acho que nós, como uma geração, nós aprendemos muito criamos a geração do querer. Agora nós desse eu quero isso, eu quero aquilo. E agora nós vamos passar para uma geração do que eu preciso. Bem diferente. Uma situação que você estava cada vez mais querendo, fazendo endividamento que você não tinha condições. Agora você vai passar para uma geração do que eu preciso para me viver, o que consigo para ter uma vida decente no meu poder aquisitivo. O que, de uma certa forma, deveria ter sido feito. Entendeu? Então, vai ser patamares diferentes. Então, quando você, primeiramente, isso vai ter impactos em muitas decisões. Ou seja, a compra de casa. Eu vou comprar casa, sim ou não? É perto do emprego ou não? Então, tem várias mudanças. Olha, por exemplo, para nós aqui. No meu escritório financeiro, nós temos escritório financeiro, temos escritório operacional e temos pessoas que fazem a gestão, né? Nosso escritório financeiro tem mais ou menos umas 35 pessoas. Todos têm trabalhado de casa. Todos ao nível virtual. A nossa produtividade está excelente. Assim, muitas vezes melhor do que antes, porque você tem uma cultura empresarial muito forte. Então, eu acho que o que vai ser essa nova norma? Eu acredito, assim, as pessoas vão trabalhar tudo de casa? Não. As pessoas vão voltar como antes? Não. Então, você vai ter uma situação híbrida. Então, você vai ter uma situação... O que eu posso falar assim, para nós? Toda sexta-feira e segunda, o pessoal vai trabalhar virtualmente. Se você tem a necessidade de um escritório, você tem que estar lá mais de 50% do tempo, você vai ter uma mesa. Caso contrário, vai ter uma mesa rotativa, você chegou lá, você põe, você começa a trabalhar. Eu acho que nós como mundo, aprendemos que nós conseguimos sermos eficientes trabalhando qualquer lugar. Você teve que se reinventar. Infelizmente, claro, que para várias pessoas você não tem esse luxo. Várias pessoas, infelizmente, você tem que estar ali no dia a dia. Então, isso aí é uma outra conversa, num ponto de vista social e econômico muito grande, que vai ter que ser falado a certo ponto. Então, quando você olha, primeiramente, em imóveis, né? Acho que é imóveis comerciais que eu estou falando, o que faz parte dos meus prédios. Os prédios que eu compro normalmente são mais de 200 apartamentos. Você tem a parte de varejo. O que é varejo hoje? Posso falar aqui nos Estados Unidos. O que a Amazon está tomando de tudo, até o Walmart, que até hoje lançaram o profit excelente, veio desse quarter. O ponto de vista de a parte do varejo está mudando demais. O varejo realmente não é... O que vai ser o varejo? Ninguém sabe. O risco do varejo é muito grande. A pessoa não quer pôr a mão. Escritório. Escritório, acho que não vai ter uma demanda sim. Mas qual que é essa demanda? Ela vai mudar. Ninguém sabe o que o escritório está se tornando ainda. O escritório ainda vai ser relevante. Hospitais. Hospitais têm problema. Vários hospitais aqui vão falir. Porque o hospital não faz dinheiro. Se tem uma coisa que... Uma coisa interessante, esse vírus foi quase uma mágica, não foi? Porque quando começaram a falar do vírus, o vírus ele acabou com as doenças do mundo. Ninguém mais tem câncer, ninguém mais tem diabetes, ninguém mais tem pressão alta, todo mundo tem vírus. Cara, esse vírus acabou com a doença do mundo inteiro. Então, mas os hospitais não fazem dinheiro tratando pacientes do vírus. Então, você está tendo vários hospitais aqui. Um amigo meu ontem, que é médico. Aqui também, aqui no Brasil também. O hospital que ele trabalha, mês que vem, está falindo. Porque não tem como, assim, eles precisam fazer cirurgia, não tem como. Então, você tem um problema dos hospitais. Quando você olha, por exemplo, essa parte industrial, galpões, é um mercado bom, porém, é um mercado que todo mundo vai querer entrar em galpão agora, parte industrial. Você vai ver uma onda gigantesca. Todo mundo querendo entrar em e-commerce e fazer distribuições. E até mesmo que nos próximos 12 meses, até que você está perdendo dinheiro, não, nós temos que entrar, eu acho que ele vai crescer bastante, depois ele vai se forçar uma consolidação. Saiu. Reconsolidação. Ele vai ser reconsolidado. Porque aí companhias vão perceber, quer saber de uma coisa? Eu prefiro terceirizar essa parte de galpão, porque não é a minha área.
que eu estou fazendo isso aqui? Eu prefiro passar por um Amazon, passar por um outro lugar que eu não tenho como fazer essa. Então, essa parte industrial é interessante, ele é bom hoje, mas eu me questiono. Eu, Carlos Vaz, falando, meu ponto de vista. Eu me questiono muito daqui um mês, daqui um ano, 2 anos. Quando você olha especificamente a minha indústria, o mercado de multifamily, você tem ali, dentro do meu mercado, você tem propriedades para idosos, ou seja, o senior living. É um mercado com um litígio muito grande aqui. Que várias pessoas morreram dentro de uma propriedade senior living. Então, o que vai ser essa parte de litígio vindo ali? Então, tem uma coisa, uma coisa grande para ser resolvida. Propriedades para estudantes. A minha pergunta, o que vai ser educação? O que vai ser educação agora nos próximos ano, 2 anos? Você quer pagar $60 mil aqui para ter aula em Zoom? Não faz sentido algum. Então, você vai ter um problema muito grande com várias... Tudo que eu estou falando aqui, Sérgio, claro que é o nível dos Estados Unidos. Eu não posso fazer a mesma comparação no nível do Brasil, porque o meu conhecimento é aqui. Então, você vai ter várias faculdades que não vão sobreviver, que depende de alunos vindo de fora. Então, esse mercado de estudantil tem várias coisas vindo aí, ninguém sabe ainda. Quando você olha o meu mercado, a diferença do meu mercado, ela é bem simples. É uma necessidade básica. Água, comida, moradia. Nós somos moradia. Sem moradia, a pessoa não funciona. Você pode trabalhar de casa ou não, mas você precisa da moradia. Nós somos moradia para a classe média baixa. Se tinha uma demanda grande antes, a demanda agora ainda é maior ainda. Porque construções novas estão quase todas paradas. Você não está entregando ao mesmo tempo. O terreno ainda está muito caro. Você não consegue achar mão de obra, tendo problema com mão de obra. E muito material. Como que você consegue importar alguma coisa aqui? Se você não... Então, você tem essa dificuldade. Então, se eu olho no mercado, a previsão nossa, olhando assim, o mercado vai mudar? Sim. A tendência, se você está numa região de empregos diversificadas, bastante emprego, muito diversificado, como nós aqui em Dallas, em Austin, eu acho que é um lugar fantástico para se estar, entendeu? Sim. Temos que ver como que vai ser essa volta, né? Existem muitas incertezas. Quem falar que sabe como vai ser, vai estar arriscando muito. O que a gente tem que torcer é que a gente volte aos poucos. Eu não sei como é que está Dallas. Dallas já está reabrindo algumas... nós estamos gravando agora final de maio. Como é que está a situação atual de Dallas aí? Nosso estado, já assim, essa semana, a semana passada, nós começamos a abrir parcialmente. O estado já está sendo aberto. Assim, o estado está aberto, mas tem coisas assim, vamos supor, academia, 25% das pessoas podem ir na academia, né? 25% dos seus pessoas que faz alunos ali, né? Então, é um processo graduativo. Escolas ainda não estão abertas ainda, mas o estado tem estado aberto. Pessoalmente, eu acho que quando você põe esse lockdown, você tem impactos econômicos que eles são muito maiores que os impactos na área de saúde. Então, temos que pesar isso muito seriamente. Claro que vida é muito importante, mas tem que tomar cuidado que algumas decisões que estão sendo feitas nesse momento, você vai ter impactos financeiros por 5, 10, 20 anos, que vão ser até maiores que as decisões de saúde que estão sendo feitas hoje. Então, eu sempre falo, temos que tomar muito cuidado as decisões que estão sendo feitas para salvar a mão, porque você só pode estar perdendo o corpo, né? Sim, é isso. Legal. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Muito legal, Carlos, entender toda a sua história, a sua trajetória, entender o seu mercado, que aqui no Brasil realmente a gente ainda não tem esse modelo de multifamily, né, de propriedade. O que mais se assemelha hoje no Brasil, para quem quer fazer uma comparação, acho que são shopping centers, né? Que o shopping ele administra várias lojas, é como se você tivesse um imóvel grande com vários apartamentos e você tem praticamente um dono que aluga isso, né? Então, esse modelo no Brasil ainda não existe, possa ser que a gente pratique ele há alguns anos, mas no mercado americano é um mercado enorme e é um mercado aí que muita gente investe muito por conta dessa questão da economia, da questão do aluguel, da questão desse novo comportamento do público, né? Então, eu queria te agradecer, Carlos, e que você deixasse uma mensagem final para a nossa audiência, que é muito grande no Brasil, e também Portugal, Angola, países de língua portuguesa, ouvem o nosso podcast aqui.
Não, Sérgio, primeiramente, muito sucesso a você aí, a tudo que você está pondo aí, cada vez mais que possa crescer. Eu acho que, mais do que nunca, conhecimento, troca de ideias, assim que crescemos na vida, né? O que eu deixo para todos os ouvintes aí, continue aprendendo. Eu acho assim, nós temos que pôr na cabeça que sempre podemos aprender um pouco a mais. Sempre podemos se tornar pessoas melhores. E à medida que vamos nos crescendo, aprendendo, é importante olhar ao nosso redor, porque nós temos que nos tornar plantadores de sementes. Cada sementinha que você vai plantando, você ter uma companhia bem-sucedida, ajudando outras pessoas a crescerem, é assim que você muda o mundo, é assim que você muda o Brasil. Não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, mas temos que estar crescendo constantemente e temos que ter essa noção que temos que estar plantando sementes todos os dias. Não apenas para nós, mas para as próximas gerações, né? Legal, Carlos. Obrigado, agradeço novamente. Pessoal, estamos ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau. Muito obrigado, Sérgio.